Saindo do senso comum e mordendo a parede da perda de senso, aqui é o Sensushi. Vou atualizar o resumo da situação da guerra do Oriente Médio. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou em 18 de maio, na Truth Social, que cancelou o ataque das forças americanas ao Irã, previsto para 19 de maio. O presidente Trump disse que o emir do Catar, Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, e o presidente dos Emirados Árabes Unidos, Mohammed bin Zayed, solicitaram adiar o ataque por 2 ou 3 dias por causa das negociações em curso. Além disso, autoridades americanas e fontes ligadas ao assunto informaram ao Axios que esses líderes da região do Golfo expressaram preocupação de que, caso os Estados Unidos ataquem o Irã novamente, eles próprios possam acabar pagando o preço por isso. Eles estariam especialmente preocupados com a possibilidade de o Irã atacar seriamente a infraestrutura de energia e petróleo de seus países como forma de retaliação. O presidente Trump disse que líderes do Golfo acreditam que Estados Unidos e Irã podem fechar um acordo satisfatório para os americanos, impedindo o Irã de ter armas nucleares. No entanto, o presidente Theoren afirmou que, se as negociações falhassem, instruiu o secretário de Defesa, Pete Hegseth, o chefe do Estado-Maior Dan Cain e as Forças Armadas dos Estados Unidos a estarem prontos para lançar um ataque total e em grande escala contra o Irã a qualquer momento. A última contraproposta do Irã não parece atender às exigências dos Estados Unidos. A Reuters informou em 18 de maio que o Irã apresentou uma nova proposta com condições semelhantes às que já haviam sido rejeitadas anteriormente pelos Estados Unidos. Segundo reportagem do Axios em 18 de maio, um alto funcionário dos Estados Unidos e uma fonte informada disseram que a contraproposta do Irã não inclui promessas de interromper o enriquecimento de urânio ou entregar o estoque existente de urânio altamente enriquecido. O funcionário dos Estados Unidos disse que o governo Trump acha a proposta do Irã insuficiente. A mídia ligada à Guarda Revolucionária Islâmica informou em 18 de maio que persistem grandes divergências entre Estados Unidos e Irã, e que o Irã não aceitará encerrar a guerra em troca de concessões nucleares. As exigências dos Estados Unidos seguem as mesmas até agora. Os Estados Unidos mantêm a posição de que o Irã deve entregar aos Estados Unidos o urânio altamente enriquecido que possui, desmantelar suas instalações nucleares e interromper as atividades de enriquecimento de urânio por pelo menos 20 anos. O Irã segue tentando oficializar o controle do Estreito de Hormuz, o que é criticado por ir contra o espírito da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico, criada recentemente, declarou em 18 de maio, no DESIS, ser o órgão legal e a autoridade representante do regime iraniano para gerir o trânsito no Estreito de Hormuz. O Irã afirma que, por o Estreito de Hormuz estar em seu mar territorial, as medidas são legais segundo a Convenção da ONU sobre o Direito do Mar. O artigo 37 da Convenção da ONU sobre o Direito do Mar define estreitos internacionais como os que ligam alto mar ou zonas econômicas exclusivas usados na navegação internacional. Além disso, o artigo 38 estabelece que todos os navios e aeronaves têm o direito de passagem livre por esses estreitos. E o artigo 44 proíbe que estados costeiros, como o Irã, impeçam ou interrompam essa passagem. A Autoridade do Estreito do Golfo Pérsico reforçou a necessidade de cooperação total com as autoridades para navegar nas áreas designadas e alertou que passar sem permissão será considerado ilegal. Na prática, isso é visto como uma tentativa do Irã de restringir o trânsito no Estreito de Hormuz. Segundo a mídia estatal, cerca de 1.500 embarcações aguardam autorização iraniana para passar. Isso parece ser uma espécie de estratégia para reforçar, perante a comunidade internacional, a imagem de que a autoridade sobre o Estreito de Hormuz pertence inteiramente ao Irã. Enquanto isso, os meios de comunicação ligados à Guarda Revolucionária Islâmica continuam fazendo declarações ameaçadoras sobre as atividades comerciais e a infraestrutura digital conectadas ao Estreito de Hormuz. A agência Pars, da Guarda Revolucionária Islâmica, informou em 18 de maio que depois que o Irã passasse a exercer autoridade de gestão sobre o estreito, o país pode impor permissões, monitoramento e taxas de uso de soberania sobre cabos submarinos de fibra óptica. A agência Pars também alertou que, caso ocorram problemas nessa rede de comunicações submarinas, podem surgir danos diretos e indiretos significativos não apenas para a região do Oriente Médio, mas também para a economia mundial. Os principais cabos submarinos de fibra óptica passam pelo Estreito de Hormuz, conectando digitalmente Ásia, região do Golfo e Europa. Em especial, entre os 7 principais cabos, 3 deles estão conectados diretamente ao Irã e passam pelo Estreito de Hormuz.
A agência Javan, ligada à Guarda Revolucionária Islâmica, alertou que danos simultâneos e intencionais em vários cabos submarinos podem causar grande perturbação nas infraestruturas de comunicação e digitais. O Comando Central dos Estados Unidos informou que, de 13 de abril a 18 de maio, as forças americanas desviaram 85 navios mercantes e neutralizaram as operações de 4 embarcações durante o bloqueio portuário iraniano. Também foi informado que as forças americanas mudaram a rota de mais 4 navios mercantes entre 10 horas de 17 de maio e 13 horas de 18 de maio. As forças de defesa de Israel informaram que, em 17 de maio, fizeram um ataque aéreo perto de Baalbek, no Vale de Bekaa, nordeste do Líbano, matando um alto comandante da Jihad Islâmica Palestina. As forças de defesa de Israel informaram em 18 de maio que o ataque aéreo teve como alvo Wael Mahmoud Abdel Halim, comandante de operações da Jihad Islâmica Palestina no Vale de Bekaa. Autoridades israelenses afirmam que Halim coordenava a integração de combatentes do PJ nas unidades de combate do Hezbollah e participava do planejamento de ataques conjuntos contra as forças de defesa de Israel no sul do Líbano. Se surgirem novidades, enviarei novo vídeo. Vou encerrar o vídeo. Obrigado.